Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de M3 Educação. Sou Felipe Lima, seu CGA de plantão. Vamos lá para mais uma semana, um vídeo falando sobre o que aconteceu nesse feriado, o que aconteceu quando estava todo mundo nesse carnaval fora de época e o que isso vai influenciar na próxima semana, o que a gente tem para a semana de coisa muito importante. Bem, a gente na quinta-feira teve o nosso feriado, né, dia 21. O que tirou da gente uma chance boa de acompanhar com a Bolsa ao vivo aqui no Brasil, a Bolsa aberta aqui, o que aconteceu lá fora. Bolsa lá fora caiu um tanto na quinta-feira e continua a queda na sexta-feira, um nível um tanto quanto pesado. Aqui dentro, a gente acordou na sexta-feira numa ressaca sem pregão na quinta, né? Já reagindo à queda na quinta-feira na Bolsa Americana e a continuada queda. Mas o que aconteceu lá fora? Bem, eu já venho falando para vocês que a minha expectativa de altas seguidas de juros, níveis muito altos, muito além do que o mercado estava precificando, muita gente ainda não compra, né, o que o Fed promete. Falando grosseiramente, o Fed ainda tem que mostrar muito serviço para ganhar novamente a confiança do mercado. Isso porque nos últimos quase 18 meses a inflação tem seguido em níveis altos lá nos Estados Unidos e a gente está vendo a inflação americana agora, mesmo os índices oficiais chegando na casa de 8%, e quando a inflação estava em 3, 4, subindo em 5, a gente estava ouvindo o pessoal do FED falar em uma inflação transitória, uma inflação vai passar, isso é por causa disso, por causa daquilo, e a coisa está perdurando, né? Ganhou grande inércia e deve seguir assim durante os próximos tantos meses, quiçá anos, até o Fed tomar um chazinho de coragem e efetivamente o Powell virar um Paul Volcker da vida e subir agressivamente os juros nos Estados Unidos. Por quê? Uma coisa que é muito importante que vocês entendam antes de entrar nessa coisa do mercado é a questão da economia americana. O americano vê a sua riqueza de uma forma um pouco menos restrita do que o brasileiro médio vê. Né? Então, por quê? Porque lá é muito comum você hipotecar a sua casa, por exemplo, para ficar com dinheiro, para pegar o dinheiro e usar o dinheiro. Aqui no Brasil é raríssimo uma pessoa hipotecar a casa. A gente tem por histórico ficar feliz quando quita o financiamento. Então, nunca mais a pessoa vai querer abrir uma nova hipoteca na casa se ela puder evitar. Lá não, lá as pessoas refinanciam as suas casas, rehipotecam as suas casas inúmeras vezes para pegar o saldo do dinheiro. Porque a taxa histórica nos últimos tantos anos, nos últimos 10 anos de hipoteca nos Estados Unidos tem sido muito baixas. Então é um dinheiro barato. É um dinheiro barato para você pegar e fazer melhorias na sua casa, pagar um problema de saúde, viajar, consumir, gastar mesmo. E qualquer dia o cara paga aquela hipoteca nos próximos 30 anos. Então, o americano médio, ele observa a sua riqueza, o seu poder de compra, parametrizando a parte imobiliária, os seus bens imobiliários, o dinheiro que efetivamente ele tem, o saldo de salário que ele ganha e os investimentos em ações. Bem, o Fed não consegue mexer na questão dos salários. Inclusive, ele tem um mandato de garantir o pleno emprego. Só que o que afeta essa situação como um todo? O Fed tem que controlar a inflação. E a inflação não vai ceder nos Estados Unidos enquanto houver uma sensação de riqueza extrema. E isso é um negócio que está muito complicado, está ganhando uma inércia secundária que o Fed não gosta, que é
uma renegociação em massa dos salários. Por exemplo, os sindicatos nos Estados Unidos têm uma forma diferente. Você pode fazer um sindicato pequenininho de uma galerinha pequena de uma região específica. Então você tem e é relativamente fácil isso. Os caras votam para se sindicalizar e eles criam aquele pequeno sindicato. Não é como aqui no Brasil, que é uma baderna. Lá é um negócio relativo que pode ser feito de pequenos grupos em pequenos grupos. E aí, por exemplo, inclusive existem as unions, os sindicatos, por assim dizer, de empresas, de funcionários de empresas e de funcionários de ramos de empresas. Uma das coisas que está fazendo muito barulho é a possível sindicalização dos atendentes do Starbucks na Califórnia e pessoal que trabalha nos estoques da Amazon em alguns estados americanos. E o que eles estão pedindo? Eles estão fazendo essa sindicalização, essa unificação de poderes para poder negociar salários, renegociar salários. A Starbucks, por exemplo, estava pedindo $28, salvo engano, de salário mínimo por hora. Em vários estados o salário mínimo é de 10, 12, 13 dólares. O pessoal das lojas da Apple está pedindo $35 de salário mínimo por hora, mínimo, sendo que eles querem fazer uma referência de experiência, nível e eficiência, não sei, para ter uma banda até maior. Então, o cara que é mais sênior numa loja da Apple chegaria a ganhar 45, 50 dólares a hora, o que é um salário monstruosamente elevado para níveis americanos. E isso causa, no segundo momento, uma necessidade de repasse ainda maior de preço, porque esse salário não vai ser engolido pelas empresas, ele vai ser repassado aos preços de algum momento. Então isso gera mais uma onda, uma segunda onda inicial de inflação. Então como é que o Fed consegue controlar isso? Ele consegue controlar no lado da demanda. Quando ele aumenta juros, aumenta o custo de investir, aumenta o interesse em poupar e tal, aquela historinha toda de livro de macroeconomia 1. Mas o principal é o seguinte: quando você aumenta os juros, você torna tudo mais difícil, você torna o dinheiro menos fluido, você diminui a velocidade do dinheiro na economia, você diminui as intenções de todo mundo de comprar e tudo mais, e com isso você diminui a demanda. Uma das coisas que o Fed talvez tenha que fazer, eu entendo que o Fed tem que fazer nas próximas reuniões aí até o final do ano, é arrumar um jeito de efetivamente diminuir a sensação de riqueza. Sim, é exatamente isso. Como é que ele vai fazer isso? Bem, se o americano leva em conta salário, ações e imóveis como componentes da sua riqueza, só para vocês terem uma ideia, em média o americano considera que pelo menos metade da riqueza dele está no imóvel que ele tem. Então, uma vez que o Fed se veja numa posição onde ele tem que diminuir a sensação de riqueza, ele vai ter que agir de tal forma a pressionar negativamente o mercado imobiliário e pressionar negativamente o mercado de ações para gerar uma sensação de menor riqueza no americano médio e isso causar, num prazo relativamente não tão longo assim, uma queda na demanda, que eles chamam tecnicamente de destruição de demanda. Com isso, com essa destruição de demanda, você tem uma folga na relação oferta e demanda e os preços cedem, a inflação volta a ter alguma forma de controle. Essa seria o cenário que seria um pouco mais saudável economicamente no longo prazo. Como quem fez isso a última vez nos Estados Unidos foi o Paul Volcker. Entendo eu que o Powell, o atual presidente do Banco Central, prefere ser um Volcker do que ser um Adams, que foi um dos presidentes anteriores
do Fed, que deixou a inflação ficar transitória por tempo demais, perdeu o controle da inflação e fez o Volcker, deixou a situação complicada o suficiente para o Volcker subir a taxa de juros até, salvo engano, 14% ao ano. Então, eu acho que o Powell não vai querer subir a 14% ao ano, inclusive a economia americana, a economia do mundo não sustenta isso, mas entendo eu que ele vai acelerar e vai botar marcos firmes e pesados nesse aumento de juros. Os traders de títulos de curto prazo já estão vendo os juros no final do ano na casa de 2,50, eu vejo a pelo menos 3,20 acumulado até o final do ano, ou seja, temos aí uma sequência de altas muito mais agressiva do que está precificado no mercado. Na quinta-feira e na sexta-feira, o que aconteceu foi o mercado finalmente levar a sério o que o Powell falou, né, o que o Powell está falando. O Powell falou, olha, 50 pontos está na mesa. Foi a primeira vez que ele fala uma coisa dessa, porque antes você tinha outros presidentes regionais de Fed, diretores, membros do FOMC, do Copom lá do Fed, falando em aumentos e um ou outro falando de uma forma mais agressiva. Tem um em específico que é muito hawkish, que é muito agressivo na questão de corte do aumento de juros, mas no geral todo mundo estava falando, não, vamos fazer de uma forma tranquila para fazer um soft landing, ou seja, para a economia ceder lentamente e não perder o momento de crescimento e tudo mais. E tem uma galera que está começando a ver que isso eu escutei um cara muito bom falar que seria uma coisa incredible, incrível. Não no sentido de incrível, de maravilhoso, e sim de não crível. Incrível, se você olhar etimologicamente, está falando que é um negócio que não dá para crer. Né? E ele deixou bem claro que ele estava achando aquilo incrível, não crível. De tal forma que agora o Fed está se mostrando, e uma das coisas que tem que se dar crédito ao Fed é que ele está agindo de acordo com o que ele está falando. Nos últimos meses ele realmente tomou uma posição e está segurando essa posição, está bancando essa posição. Daí avisou que ia aumentar os juros, que ia cortar estímulos. Agora nessa reunião de maio, no dia 3 de maio, a gente vai ter, 3 e 4 de maio, a gente vai ter feedback mais forte disso, de como vai funcionar essa retração do balanço, né, essa venda de ativos do balanço, que está estimada em 90 bilhões de dólares mês, é mais ou menos 1 trilhão e pouquinho por ano. Lembrando que o balanço do Fed hoje está na casa de próximo a 10 trilhões de dólares, então a gente está falando de um período longo para se desfazer disso, mas ainda assim uma retirada de liquidez, e o mais importante é você deixar de injetar dinheiro. Então não só ele está tirando dinheiro, mas ele também deixou de injetar. Então a sensação para o mercado é dobrada, né? Porque antes você tinha o Fed injetando tantos bilhões por mês e agora de repente você tem o Fed não só não injetando, como tirando. É uma situação extremamente complicada, muito delicada. Com isso o mercado entrou em modo de pânico, tomou um susto. Cedeu bastante, perdeu suportes importantes, ele checou aqui, se a gente olhar no semanal, ele respeitou certinho a nossa situação de topo, veio cedendo com bom volume. No diário, ele veio exatamente na nossa média de 200, não conseguiu romper a média de 200 e acelerou para baixo. Então ele veio, acumulou, lateralizou, chegou na média de 200 e perdeu com bom volume. E uma coisa que é muito importante mostrar para todo mundo sempre
é o porquê que eu venho cantando essa queda. A gente teve esse repique aqui, que deixou um topo até mais alto do que o topo anterior, com um volume menor. O volume acumulado desse negócio aqui foi... O saldo do dinheiro foi negativo. Saiu mais dinheiro do que entrou. Tanto é que o nível desse topo de dinheiro acumulado está mais baixo do que esse nível anterior do topo anterior. E hoje a gente continua cedendo com pontos de volume muito baixo. Hoje o nível de volume está similar àquelas mínimas observadas no meio de março. Podendo, então, para equalizar isso aqui, a gente tem que chegar aqui nesse nível sem perder muito volume, o que é muito difícil. Então, a expectativa para essa semana é uma continuada queda do S&P. Podemos ter um repique ou outro, mas a gente deve continuar observando o S&P. Que cartola que eu estou usando para falar isso? Nenhuma, eu não estou tirando nada da cartola, estou analisando o gráfico, movimento de dinheiro, fluxo de dinheiro e macroeconomia básica. E uma coisa que eu levei lá no grupo do Telegram na quarta-feira, eu comentei com o pessoal, falei, ó galera, o VIX, que é o índice de volatilidade, muita gente chama de índice do medo, o VIX acompanha as opções, a volatilidade implícita das opções do S&P 500. E quanto mais alta a volatilidade, mais volatilidade implícita, maior medo, na verdade, maior expectativa de que o mercado oscile, tanto para cima quanto para baixo, de uma forma agressiva. Mas, historicamente, quando o VIX está baixo, o mercado está calmo. Quando o VIX está alto, o mercado está tenso. A gente pode ver que o VIX chegou aqui na máxima na casa de 36 e alguma coisa, no dia 7, 8 de março, que foi próximo a esses dias aqui. Foi esse dia da mínima aqui do S&P nesse dia. Depois o VIX começou a acalmar e cedeu até o dia 29 de março, que foi o dia da máxima. E agora ele deu essa pancada, subiu 24%, 24,39% na sexta-feira. Isso aqui indica para a gente nada direcional, mas ele indica para a gente que o mercado está com os nervos à flor da pele, está com medo. Então, todo e qualquer movimento para essa semana deve ser grande. O VIX pode retrair um pouquinho aqui, mas ele deve visitar essa casa aqui de novo, na casa dos 38. A leitura desse que vos fala é que ele pode voltar aqui acima dos 40. Isso aqui já indicando um cenário de estresse absoluto, o mercado derretendo mesmo. Então, o S&P para a semana, eu vejo uma possibilidade dele mordiscar aqui os 41.162, né? A gente está pertinho, é uma queda relativamente pequena. A gente está falando do mercado cair mais 2,5%, 2,6%. Nada demais para uma semana como um todo, né? Não seria a coisa muito mais difícil. O petróleo nessa brincadeira também caiu bastante na sexta-feira, tinha tido um dia positivo na quinta. Hoje já abre meio fraco, a gente está no que a gente chama no trade dos velhos de pijama, né? A galera que opera domingo de noite, pegando o início do dia lá já China e Austrália. Austrália hoje é feriado, mas o pessoal que opera mercado internacional está operando. O petróleo está numa situação muito interessante. O petróleo ele vai reagir tanto à perspectiva de destruição de demanda por parte da situação americana, mas também vai reagir com relação à expectativa de retorno
da atividade econômica na China, que está sofrendo muito com todos esses lockdowns do sistema Covid-0 lá deles, da forma com que eles estão reagindo a isso. Uma hora vai reabrir, deve ser em breve, e eles reabrindo vão trazer uma nova retomada de demanda na China, que hoje é o maior importador de petróleo do mundo. Então essa galera voltando a consumir petróleo, isso vai dar um ups legal. Uma estimativa só para vocês terem uma ideia, o governo americano e os aliados fizeram uma liberação de estoques de petróleo na casa de 1,6 milhões de barris dia. A Rússia, com os boicotes, as sanções voluntárias das empresas, está deixando de exportar alguma coisa perto de 1,1. A Líbia teve um problema numa zona de produção que está resistindo lá, ainda está com problema, vai ficar mais um tempo assim, e isso custa mais ou menos uns 500 mil barris dia. Então, só as reservas de petróleo já está bloqueando a diferença de exportação da Rússia agora, sem sanção da Europa, e a questão da Líbia. Então, o lado de oferta do petróleo está muito apertado, muito apertado. Só não subiu mais porque a China está deixando de importar, por causa da questão da Covid, alguma coisa perto de 1 milhão, 1,5 milhão de barris dia. Ela voltando, a gente vai ter mais essa pressão para cima, de mais 1 milhão e pouco de barris por dia de demanda, e isso tende a levar o petróleo para cima. Uma coisa também que está no radar de todo mundo é que boa parte dos países europeus já começa a conversar num tom mais sério sobre uma questão de efetivamente estabelecer um embargo ao petróleo russo, à energia russa como um todo. Então, petróleo e gás natural. Isso seria a cereja no bolo para o petróleo. Se for um negócio relativamente rápido, se essa decisão for tomada rápida, sem tempo de fazer muita coisa, isso poderia ouvir de novo da estrategista do JP Morgan para essa área, estrategista global. A mulher me falou de novo um número mágico de 185 dólares. 185 dólares é um cenário de estresse absoluto, mas dependendo de algumas coisas, a gente pode ver nos próximos, não muito distantes dias, o petróleo voltar de novo à máxima dos 125, 130 dólares. E dependendo do que acontecer, isso vai ser muito sendo debulhado dia a dia, o petróleo a 180, 150, 160 dólares, num cenário de muito caos, 185 dólares. 185 dólares você geraria uma destruição de demanda por parte dos países consumidores, dos consumidores maiores, que voltaria a trazer o petróleo para um nível de novo humano, de novo na casa dos 100 dólares. Mas num curto espaço de tempo ele poderia chegar nesse nível, né? Então, o que a gente tem que observar nessa semana? A gente já tirou uma coisa do mapa, um risco do mapa. Isso foi uma pequena bomba desarmada, que foi a eleição do Macron. A Le Pen não levou dessa vez, embora dessa vez ela tivesse com bastante chance. A Le Pen entrando poderia ter um impacto na zona do euro similar ou até mais intenso do que o Brexit teve, porque a França é um participante do euro, a Grã-Bretanha não era participante do euro, era só da zona europeia como um todo. A Le Pen tinha umas posições muito pesadas, então desarmou-se essa bomba de uma forma... Escapamos de uma forma muito limítrofe, escapamos por pouco de uma situação muito mais complicada na Europa. Mas, limpando esse problema, agora volta-se a conversar mais intensamente na Europa como um todo sobre Rússia. A gente tem a Suécia e a Finlândia aderindo provavelmente à OTAN, o que levaria a uma resposta de alguma forma do Kremlin, porque foi baseado na questão da OTAN, que foi a desculpa do Putin
proteger fronteiras e tudo mais com relação à Ucrânia. Só que se o cara invadir a Suécia, se o cara der uma olhada na Finlândia de uma forma diferente, aí a conta é muito mais complicada para o mundo, a Europa vai ter que fazer alguma coisa de fato. Então isso é uma das coisas que a gente vai ter que ver essa semana. O ouro, nessa semana, mercado ainda com uma certa estabilidade, veio trabalhar. Tentou subir um pouquinho no final de semana passada. Essa semana foi uma semana de queda, estável, tranquilo. Ainda está naquela faixa boa, $2.900. O ouro é minha aposta para longo prazo. Não vejo isso aqui cedendo de novo para os $1.200, como foi até pouco tempo atrás. Então entendo que eu vejo o ouro na casa dos $3.000, macroeconomicamente falando, nos próximos 24 meses, digamos assim. Então, isso aqui é uma das coisas que me agrada muito. Dependendo do nível de confusão que der no mundo, o ouro pode ir muito acima. Muito acima. Aqui o nosso querido Ibov, carregando aqui lentamente, só para atrapalhar a nossa vida. Cedeu, veio para nossa média de 100, perdeu a LTAzinha que vinha costurando desde janeiro. Só que isso foi numa sexta-feira dentro de um feriado, muito pânico, muito... Meu Deus, o que pode acontecer? Acredito num potencial repique nos primeiros dias da semana. Pode cair mais na segunda-feira, talvez na terça repique. Só que foi muito feio, muito rápido. Ainda vejo o Ibov na casa dos 108 mil pontos. Depois eu acho que o Ibov vem namorar aqui os 100 mil pontos redondos. Não estou vendo o cenário bonito, mas acho que esse dia de sexta-feira foi um pouco acalorado demais por estar no meio de um feriado. O dólar, também por estar no meio do feriado, foi vítima do bom e velho flight to safety, ou seja, voo à segurança. A gente pode observar que teve um volume monstruoso na sexta-feira, uma alta sem defeitos, digamos assim, e chegou nesse ponto aqui, nesses pontos de máxima dos 4,85, o que bota a gente de olho para ver se esse movimento vai continuar ou a alta nos próximos dias ou vai dar uma cedidinha. Pode dar uma cedidinha aqui de novo para casa dos 4,70 e retomar a alta. A gente já está muito perto de maio, do início da reunião do Fed. Muita coisa vai acontecer até lá, tem muita coisa complicada para ser desenrolada até lá, que provavelmente nem tudo vai ser desenrolado e o mercado vai gostar da questão do flight to safety e muito do dinheiro que já entrou pode sair. Essa é uma grande questão. E o que vai desenrolar? Uma coisa que está muito presa na minha cabeça é a questão do mercado imobiliário americano. O mercado imobiliário, essa aqui é a taxa divulgada semanalmente pelo Federal Reserve de St. Louis, estava mostrando uma taxa de 5,11% ao ano. E isso é uma taxa que o pessoal já está achando surreal, sobrenatural, porque os imóveis estão muito caros. Então, a demanda, o volume de vendas tem caído seguidamente, semana a semana, e uma hora esse negócio pode degringolar uma eventual correção no mercado imobiliário americano e canadense também, na casa de 30% a 40%. Seria um crash, seria um estouro de uma bolha? Tecnicamente sim, mas é uma coisa que tem que se corrigir porque de 2018 para cá o negócio subiu 40%. Então é interessante essa correção dado uma loucura que está no mercado. E uma das coisas que é muito interessante é que no final da semana passada as taxas seguiram em alta. A gente tem aqui no site da Market News Daily
mostrando a taxa de 30 anos já nos 5,39, ou seja, subindo mais do que o Fed tem de pesquisa semanal. A taxa continua subindo, está subindo, e vai ser uma questão muito. Isso é a única coisa que eu vejo que vai ser um estalo. Vai chegar um ponto que a taxa de hipoteca vai estar tão cara que não vai ter demanda. Não é vai ter menos demanda, vai chegar um nível que não vai ter demanda, porque o preço dos imóveis está tão alto que a taxa aplicada nisso fica muito alta, fica impagável. A gente vê aqui esse gráfico, não, antes do início das expansões monetárias, lembrando que a primeira vez que começou a ter uma taxa de juros próxima do zero, que a expansão monetária americana começou de verdade, foi ainda no Greenspan, nos idos de 2000. Então a gente tem desde lá até aqui, uma queda. Não pegou aqui. A gente tem uma queda que vem ficando e de repente ela rompeu essa tendência de queda. Então agora está em alta e está subindo de uma forma um tanto quanto agressiva, né? Então é um negócio que me dá bastante medo. Estou preocupado, de verdade. E uma série de notícias estão saindo. Por exemplo, o Wells Fargo, um dos maiores bancos de varejo dos Estados Unidos, começou a demitir gente ligada ao mercado de hipoteca, ao mercado imobiliário, aos originadores de hipoteca, a pessoal de controle e tudo mais. O Morgan Stanley soltou uma nota hoje falando que os analistas já estão trabalhando com uma forma diferente de acompanhar crédito. Já a relação risco-retorno de boa parte da carteira de crédito dele e dos créditos apresentados a ele já não são interessantes, de tal forma que a gente já vai começar a ver uma, uma discussão sobre o que é de crédito válido, e esses créditos saindo acabam por pressionar a economia americana, porque a demanda vai ceder. E eu acho que vai ceder exatamente, vai ser o estopim, vai ser exatamente no crash imobiliário. Aqui é um gráfico que eu discuto muito no meu grupo do Telegram. Tudo que eu falo aqui, eu falo com muito mais detalhe todo dia, o dia inteiro no Telegram. Então, se você quiser acompanhar o mercado com todo esse tipo de informação o dia inteiro, além dos trades e tudo mais, entre em contato comigo. A gente tem um grupinho no Telegram que fala sobre isso o dia inteiro. Esse aqui é um ETF de títulos de crédito privado de alto risco, né? É a versão bonitinha do Junk Bonds. Antigamente o pessoal era menos politicamente correto, chamava de Junk Bonds. Inclusive o código, o ticker desse ativo, desse ETF é JNK. Eu não consigo olhar para isso e não ler Junk. Então temos aqui o ETF dos Junk Bonds, perdendo já uma zona de suporte encontrada em 2018, que foi perdida no caos da Covid, mas agora ele está caindo com uma situação bem mais estruturada. Isso aqui leva para a gente a seguinte informação: vai começar, está começando, já está em voga, mas está começando e vai acelerar, provavelmente, uma pequena crise até uma grande crise de liquidez. A liquidez está secando para títulos de maior risco. Então isso é complicado. Se a gente olhar no diário, a gente vai ver que na quinta e sexta-feira, isso aqui ficou feio. Na quinta, ele tinha vindo testar, ele estava tentando mostrar que estava se segurando. Quinta-feira ficou feio e sexta-feira deu adeus. Isso aqui deve repicar aqui para cima, pode tentar trabalhar aqui, mas a tendência é que caia. Ah, Felipe, mas por que você fala que a tendência é de queda? Por uma questão muito legal mesmo. Quando a gente vem no semanal, fica bem claro ver o seguinte:
o volume de dinheiro desse negócio está saindo bem bonitinho. E já saiu dinheiro desse negócio aqui, na mínima de sexta-feira, a níveis de crise de medo de Covid. Então a gente está sim perdendo dinheiro aqui a níveis medo de Covid, medo de mundo parando, não sabemos o que está acontecendo. Então isso é muito complicado, muito complicado. Com relação aos títulos americanos, o padrãozão de 10 anos teve uma sexta-feira de queda. E isso reflete a ideia de que teve o flight to safety, ou seja, a corrida para a segurança. Uma vez que mais gente compra esse título, a taxa dele cai. E o que a gente observou na sexta foi um dia de queda. Queda leve, 0,34, mas dada a alta desse título como um todo, que saiu de 1,8 para 2,9, beirando a casa dos 3%, isso já mostra um deslocamento do dinheiro que está em risco para a gente querendo comprar título. Por quê? Você comprar um título americano de 3% ao ano para 10 anos, você tem uma certeza quase líquida e certa, você vai ter 3% ao ano de juros aí nessa brincadeira. Quase que risk-free, a sensação é de risk-free. A minha não, mas para o mercado com certeza. Então, entre comprar um título de uma empresa que pode dar calote, que está estressado, o mercado está estressando, pagando 4% ao ano, pagando 5% ao ano, eu prefiro comprar um de 3 anos, né? Então, de 3% ao ano de 10 anos. Então, já estamos vendo o início dessa lateralização, provavelmente, a não aceleração tão grande dessa curva, baseado na necessidade de alocação do dinheiro em um ativo mais seguro. Aqui dentro, mantendo a parte lá fora, a Bitcoin seguiu tentando chegar perto no fundo desse canal, lembrando sempre que perdendo o fundo desse canal, esse negócio vem para 29 mil dólares, que é esse fundinho aqui. Então, muito cuidado, muito cuidado. Não tem nada dizendo que é para comprar. Muita gente falando, agora é a hora da compra. Não, não tem nada dizendo que é a hora da compra. Está abaixo da média de 200, está abaixo da média de 100, está abaixo da média de 200. A galera está com medo. E se der um estresse no mundo, isso aqui já provou por A mais B que não é um ativo de segurança. Isso é um ativo de risco. Então, se o mundo ligar o risk-off sentiment, ou seja, a sensação de medo, fora de risco, isso aqui cede. E o que vai mostrar isso para a gente? O nosso querido VIX. Então, acompanhando o VIX, a gente vai ter uma noção muito legal. Aqui dentro, as nossas ações que fizeram o Ibov derreter, a maior delas foi a Vale. A Vale teve um dia nojento na sexta-feira, caiu 5,8%, perdeu média de 200, perdeu média de 100, perdeu média de tudo, já tinha abandonado a nossa LTA, está seguindo aquele caminho que eu estava prevendo, veio um pouco mais rápido, confesso. A Vale agora vai parar, né? Pode parar aqui nos 78,53. Embora este que vos fala acredita que na casa dos R$ 80 hoje está ok. Por quê? Porque a China vai começar a reabrir no futuro breve. O preço do minério não deve despencar no curtíssimo prazo. Então a Vale daqui a pouco vai dar um respiro. Vai para novas máximas? Acho extremamente improvável. Mas entendo que ela teve uma queda um pouco maior do que o razoável nesses últimos 2 pregões que ela teve aberto. Deve começar a dar uma respirada aí na segunda, terça, quarta. Talvez fechemos a semana numa leve alta. Tá? Petrobras perdeu ali a tendência de alta depois de novo de ficar esmagada abaixo do topo histórico.
Na sexta-feira, uma queda boa, com um volume bem honesto. Na quarta-feira, o volume foi pífio, todo mundo morrendo de medo, porque a gente está recebendo todo dia relatórios de que o preço do combustível aqui no Brasil está X% mais caro do que o mercado externo e tudo mais. A queda do petróleo foi sensível, petróleo na casa dos $100. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Uma correção no preço da gasolina seria bem razoável nesse momento. A gente está no ano eleitoral, a inflação está alta, o Bacen, o Banco Central está aumentando os juros. Uma das coisas que mais pressionou a inflação esse ano foram os combustíveis. Dado que o preço da energia elétrica está sendo reajustado em média 20% pela ANEEL nesse ano, é razoável que o governo haja por todos os ângulos tentando segurar a inflação de uma forma não tão agressiva como taxa de juros, e uma das mais fáceis para ele seria uma queda no preço da Petrobras. Talvez o atual presidente tenha entrado e esteja segurando para mostrar que é um homenzinho que manda no negócio, mas ele está sendo pressionado e a pressão está aumentando a cada dia para redução no preço da gasolina, dos combustíveis como um todo, que pode levar o papel aqui também aos 29 alguma coisa sem fazer muita força. E um papel, não falo muito aqui, mas é a minha queridinha da bolsa. A última vez que eu tive uma queridinha foi a Eneva. Papel, quem comprou ele ganhou mais de 10 vezes em 3 ou 4 anos. A minha queridinha é a Prio. A Prio vai... A PetroRio, super empresa, extremamente eficiente, com margens maravilhosas. Estou fazendo minhas contas, vai sair o resultado dela no dia 5 de maio, seja daqui na próxima semana. Estou com uma expectativa desse resultado sair monstruosamente bem. E se a gente fizer uma análise, vou apagar isso aqui tudo e vou mostrar uma coisa para vocês. Ela segue uma tendência de alta, tá bonitinho, tentou romper essa linha de tendência de baixa de curto prazo, mas se segurando aqui, ela pode ir para os R$ 30 no curto prazo. Ah, Felipe, essa semana? Não sei, aí depende muito do petróleo. Mas mais um mês ou dois no máximo. Lembrando que dia 5 tem resultado, eu acho que bem maravilhoso. Pagando todos os desenhos, vou apagar inclusive indicators para não complicar a vida da galera. Vou botar aqui só mais um ativo, que é o petróleo. Notem que é um papel que conversa muito próximo ao que o petróleo faz. Ele reage basicamente ao que o petróleo reage. Então, fazer uma operação pensando que o petróleo vai subir, a PetroRio pode ser, esse aqui está mais bonitinho, a PetroRio pode ser um proxy, um gatilho. Você quer comprar petróleo, quer aproveitar numa expectativa de petróleo mais alto para ganhar dinheiro e não gosta da Petrobras, não gosta do risco da ingerência política, PetroRio é o seu amiguinho. Uma informação relevante, ela tem vendido, o preço médio do petróleo dela é vendido com um prêmio na casa de 10% acima do Brent, entre 5% e 10%, tá? Acima do Brent, porque ela tem um petróleo de relativamente boa qualidade e ela exporta petróleo para o mundo, ela vende petróleo para o mundo. A vida dela não é petróleo, preço de gasolina, brigar com o cliente, Petrobras, um monte de imposto, não é isso. A vida dela é produzir petróleo e vender para o mundo. Então, o petróleo aumenta, bom para ela. Dólar subindo, ótimo para ela. Então, petróleo subindo, dólar subindo, a ação dispara. Felipe, mas isso, aquilo. Uma informação importante. Ela tem dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que ela tem de dívida. Então, o juro subiu pra caramba, impacta ela? Bem pouquinho. Tá certo? O dólar disparou, ela não tem dívida em dólar, ela tem receita dolarizada. Então é importante, acredito nesse papel demais, adoro essa empresa, vi coisas nela que eu só tinha visto antes na Eneva, que deu a porrada que deu. Então esse é o papelzinho para botar na carteira e ficar feliz. Acho que no 1, 2 semanas esse negócio pode voltar aqui para casa dos R$ 40,
R$40, perdão, dos R$30. Mas se a gente olhar num longo prazo, um prazo um pouco maior, esse papel já esteve nessa casa dos R$30 duas vezes, né? Isso aqui foi toda uma reorganização societária. Isso é lindo, isso é maravilhoso. De forma que é um papel que tá lindo para dar uma porradinha mais para cima. É a minha aposta para os próximos meses. É a única ação que eu tenho na carteira dos clientes. O resto eu tô líquido porque eu acho que o mercado está numa situação extremamente complicada. Mas acredito, dado o cenário macroeconômico como um todo, isso aqui tem um potencial muito legal. Prefiro Prio a Petro. Tá certo? Então é isso, gente. Informações de calendário essa semana. Os primeiros dias da semana vão estar bem vazios, mas quinta-feira a gente tem, acho que quarta-feira a gente tem PIB, quinta-feira a gente tem dados de desemprego nos Estados Unidos, e sexta-feira de noite, já com tudo fechado, a gente tem uma batelada de dados de produção industrial chinesa e tudo mais que vão ser importantes para a gente observar. Mas o importante para a gente observar essa semana realmente vai ser o noticiário ainda da guerra da Ucrânia, vou dizer da guerra da Rússia, porque a gente vai ter que olhar o que vai acontecer não só com a Ucrânia, mas também com a Finlândia e com a Suécia. Vamos olhar o que o mercado vai observar de aumentos maiores de juros nos Estados Unidos. A gente entrou em período de silêncio, ninguém do Fed vai falar até a próxima reunião. Então, essa semana não teremos nenhum presidente de nenhum lugar do Fed falando. E vamos observar com bons olhos, com lente de aumento, a situação na China. Porque uma vez que volte a situação na China a funcionar, os lockdowns recedam, a gente vai ter um aumento de demanda por petróleo que pode levar o petróleo de volta a pontos relevantes de alta no mercado, de volta aos seus 115, 120. Então, observemos. Uma coisa que é importante a gente perceber é o seguinte: no petróleo, o Biden finalmente começou a pedir para o pessoal do gás de xisto produzir mais. Só que eles fazem, na produção do gás de xisto, eles têm que fazer o que eles chamam de fracking, que é o fraturação, enfim. Eles fraturam o terreno para absorver o gás. A Schlumberger, que é a maior empresa do mundo para esse tipo de equipamento, falou que ele já não tem mais capacidade de oferecer equipamento para fazer isso. Então, o crescimento da oferta dessa galera vai ser bem restrito, pelo menos no curto prazo, não tem milagre. Os democratas bateram tanto nesse setor e inviabilizaram tanto o crescimento do setor no passado que agora não tem como correr para pedir ajuda. Então é isso, gente. Olho vivo essa semana, o noticiário político internacional vai ser muito mais importante do que o nacional. Do nacional, a única coisa que eu vou ficar de olho um pouco mais aberto era um eventual corte da gasolina na Petrobras, mas vou ficar muito de olho aberto com relação a desenrolares da China e da Europa. Né? Taxas de juros americanos, principalmente hipotecas, também tem que ficar no radar. Se chegarem perto de 6%, é muito provável que a gente comece a observar estresses maiores no setor imobiliário, o que pode assustar muito o mercado. Né? Então, sim, acredito que isso é uma das coisas que pode vir a levar o mercado de novo para as mínimas observadas em fevereiro e março. Ok? Então, como já vinha dizendo para todo mundo, bumbum na parede, sem muita alavancagem, de preferência sem nenhuma alavancagem, stops ligados e olho muito aberto, gente. Excelente semana, vai ser uma semana que vai dar muita chance para trade, provavelmente, porque os movimentos serão cada vez mais vultuosos. O VIX está mostrando isso para a gente. Então, cuidado e lembrem-se, para operar no mercado, a primeira coisa é tem que estar vivo, tem que estar líquido. Então, cuidado com a alavancagem. Beleza? Com isso, deixo vocês uma boa semana. Curtiu o vídeo? Deixa o like. Gostou do que eu falei? Pode não ter gostado do conteúdo, mas gostou do como eu falei? Segue aqui o canal. Divulga para os amiguinhos, para os coleguinhas.
e vamos que vamos. Abraço.